O plenário do STF retomou o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias. Depois do voto do relator ministro Luiz Fux, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A reportagem é de Marta Ferreira. A figura do juiz das garantias é uma inovação. Foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, no chamado pacote anticrime. O juiz das garantias atua apenas na fase de inquérito. Ele autoriza buscas e quebras de sigilo, por exemplo. A atuação do juiz das garantias termina quando ele decide se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Caso seja aceita, é aberta uma ação penal, na qual passa a atuar outro juiz, que ficará encarregado de conduzir o processo até a sentença. 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionam o modelo no Supremo. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação dos princípios do juiz natural e da igualdade. O relator é o ministro Luiz Fux. Na primeira parte do voto, ele salientou que apenas no Código de Processo Penal, o pacote anticrime inseriu ou alterou 33 artigos, dos quais 10 estão sendo questionados nas ADIs. Fux apontou que a instituição do juiz das garantias altera de forma profunda a divisão e a organização de serviços judiciários, o que demandaria uma completa reorganização da justiça criminal do país. Na retomada do julgamento, o ministro prosseguiu com o voto e ressaltou que a lei foi aprovada sem estudos do impacto financeiro que ela causaria. Todas as cortes estaduais e federais são unidas em afirmar que haverá, sim, elevação de custos e gastos, destacando os seguintes pontos relevantes. As informações são relativas à falta de infraestrutura, o que impediria o eficiente e escorreito andamento de processos criminais, aumentando o tempo de tramitação e gerando, ainda que em potencial, prescrição da pretensão punitiva. A percepção de que a nova sistemática importaria em prejuízo a coleta de provas aos demais atos de instrução, uma vez que o inquérito teria sido finalizado em uma comarca, provavelmente aquele que aconteceu o ato delitivo, a ação penal estaria em tramitação em outro município, afastando-se a inteligência do Código de Processo Penal, quando define a competência pelo lugar do crime. 3. A constatação de que a nova sistemática terá vultosos prejuízos à administração da Justiça quanto à inevitável majoração do tempo de tramitação, destacando as estimativas, que eu não vou ler, a necessidade de criação por lei, implantação, pelo menos em São Paulo, de 33 unidades judiciais com estrutura básica de um magistrado ou magistrada e 5 servidores ou servidoras, com custo anual estimado na folha de pessoal da ordem de 40 milhões de reais. O relator também apontou que o Pacto Federativo foi violado. Ao tornar obrigatório para todos os estados a criação de varas ou juízos competentes exclusivamente para a fase do inquérito, com a devida vênia, o Poder Legislativo da União definitivamente invadiu a competência legislativa concorrente dos Estados-membros nesta matéria e invadiu no tocante ao autogoverno da magistratura dos judiciários locais, a sua autonomia organizativa. E a sessão plenária terminou agora há pouco. A gente fala agora ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que atualiza para a gente as informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o relator desses processos, o ministro Luiz Fux, concluiu pela parcial procedência das ações, entendendo que alguns dispositivos são inconstitucionais e outros merecem interpretação conforme. Depois, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ele vai apresentar o voto vista, já tem data marcada para apresentar esse voto vista. Será no dia 9 de agosto, na volta dos trabalhos no Judiciário. Cadu. Obrigado, Marta.